Olá, monges de sofá! Bem-vindos ao Sofá Expresso, o seu shot de sabedoria matinal para ajudar a encarar o dia sem querer voltar para debaixo das cobertas. Eu sou a Julie e hoje nós vamos falar de algo que a maioria de nós tenta evitar até pensar a respeito: a morte. E eu não tô falando só da morte do corpo, mas de todos os pequenos finais que atravessam a vida de todos nós. Ao invés de aceitar, a gente acaba vivendo como se fosse imortal, né? Como se tudo fosse durar para sempre. E aí, quando chega um fim, é um Deus nos acuda. Eu posso ser uma campeã em negar finais. E sabe como eu vejo isso? Por exemplo, se eu tô feliz, eu às vezes ajo como se aquilo fosse durar para sempre. Se eu amo alguém, eu prefiro pensar que essa pessoa nunca vai mudar. Se eu tô numa fase boa, eu tento congelá-la, como se pudesse segurar ela nas mãos e proteger assim, debaixo do braço, sabe? Mas é óbvio, é claro, apesar da gente tentar ficar cego para isso, a vida não funciona assim. Mais cedo ou mais tarde, tudo se transforma. E essa cegueira faz com que muitas vezes eu acabe sendo pega de surpresa, sabe? Como se o universo tivesse me roubado algo, quando na verdade o que está acontecendo é apenas o curso natural das coisas. Essa dificuldade em encarar o fim me lembra de uma parábola zen que é um presente para todos nós. Se diz que um mestre caminhava com os seus discípulos quando então ele parou diante de uma flor silvestre que tinha acabado de se abrir. Então ele pediu para que todos se aproximassem e disse: "Olhem bem, essa flor existe por um dia apenas. Apreciem. Amanhã as pétalas dela estarão caídas no chão." Então um discípulo curioso perguntou: "Mestre, não é triste que algo tão belo desapareça tão rápido?" O mestre olhou para cada um dos discípulos e respondeu sorrindo: "É justamente isso que a torna preciosa. A beleza dela não vem de durar para sempre, mas de existir agora, nesse instante. E é porque ela desaparece que nós conseguimos vê-la de verdade. Se fosse eterna, nós deixaríamos de notar a sua beleza." Assim como a flor dessa pequena história, a gente pode lembrar que a vida também tem sabor exatamente porque ela termina. O problema aqui não é a morte, mas a ilusão de que nós somos imortais. Quando nós preferimos fingir que nada acaba, a gente pode viver distraído, sabe? Como se houvesse tempo infinito. E não há tempo a perder. E quando nós aceitamos a finitude, de repente, cada gesto, cada encontro, cada pôr do sol fica precioso, como a flor que floresce por um dia. E aí, monge de sofá, qual é a sua flor de hoje?
Pode ser um momento simples, um abraço, uma conversa e até um silêncio compartilhado. Tudo isso é efêmero e é justamente por isso que vale tanto. Talvez o que mais nos doa só de pensar na morte não seja a morte em si, mas o fato de esquecermos de apreciar a vida enquanto ela está florescendo. O budismo nos convida a contemplar a impermanência não de um jeito pessimista, nihilista, mas como um despertar. É lembrar, é contemplar que tudo está em movimento. Nós, as pessoas que amamos, as situações que vivemos, nada se repete. Como o rio, que nunca é o mesmo, a vida é sempre nova. E quando nós entendemos isso, a gente tende a parar de lutar contra o fluxo e aprendemos a dançar junto com ele. Eu, por exemplo, sempre sinto um medinho por dentro, assim, de perder a felicidade quando me deparo com ela. Quando algo bom acontece, eu tendo a já sofrer por antecipação, pensando que vai acabar. É algo que às vezes não é como se eu pensasse, sabe? Apenas acontece dentro de mim, dentro da minha cabeça. É um medo que vem assim, impulsivamente. E agora eu tento ficar consciente disso. Eu tento entender como me sinto, acolher e lembrar dessas histórias como essa parábola que eu compartilhei com vocês. Não adianta a gente querer congelar os momentos. A beleza de tudo está justamente no desabrochar e no cair das pétalas. E isso me faz aprender a viver cada momento como se fosse a última primavera. E ao invés de me tornar uma pessoa melancólica por conta disso, eu agora me sinto mais presente no momento, mais grata, mais viva. Então, o nosso micro desafio de hoje é: encontre a sua flor efêmera e aprecie. Pode ser algo pequeno, como compartilhar uma xícara de café pela manhã com alguém que você ama, sentir o vento tocando a sua pele, apreciar a companhia de quem você ama. Faça isso como se fosse a última vez. Observe os detalhes, o perfume, o calor e perceba como a vida se revela inteira nesse pequeno instante. Por hoje é só, monges de sofá. Espero que esse shot tenha te ajudado, que seja um pouquinho, a encarar a vida como uma flor. Breve, efêmera, mas intensamente bela. E, por favor, não se esqueçam de seguir o podcast, de se inscrever no canal no YouTube, de deixar a sua avaliação, de dar o like e de compartilhar com os amigos que precisam de um empurrãozinho para apreciar mais a vida. Até a próxima e que o seu dia seja repleto de flores efêmeras, mas inesquecíveis. Que esse episódio possa trazer benefícios a todos os seres.